Olá! De acordo com o Dr. Samuel Schutz, o profeta Jeremias teria nascido por volta do ano 650 e o seu chamamento ao ministério profético teria acontecido por volta do ano 627, ou seja, aos 23 anos de idade. Durante 40 anos, 4 décadas, o profeta Jeremias foi o porta-voz do Senhor entre a sua nação. Diferente dos demais profetas, Jeremias, além de anunciar a sua mensagem, anunciou também a sua experiência no ministério profético. Entrando no seu livro, a gente vê tanto a sua mensagem como profeta de Deus, como também a gente vê as suas aflições, angústias, sofrimentos como porta-voz de Deus no país. Durante seu ministério, 5 monarcas, 5 governantes, 5 reis passaram pela nação de Judá, desde o piedoso Josias até o oscilante Zedequias. O profeta Jeremias geralmente é caracterizado como profeta chorão, mas isso não faz muito jus àquilo que foi o profeta Jeremias. De acordo com o doutor Walter Kaiser Jr. e com o doutor Samuel Schutz, o profeta Jeremias seria o profeta da palavra, porque das 349 vezes que o termo "assim diz o Senhor" e os seus correlatos aparecem nos profetas, 157 vezes foram utilizados por Isaías. E de acordo com o doutor Samuel Schutz, o profeta Jeremias é o profeta da fortaleza, porque durante 40 anos estava ali resistindo como porta-voz de Deus e proclamando a palavra do Senhor na sua nação. O profeta Jeremias era considerado como antipatriota para a nação, porque, além de anunciar os juízos de Deus, o profeta Jeremias irritou o seu país anunciando uma mensagem de entrega. De acordo com o profeta Jeremias, Nabucodonosor era o martelo de Deus que ia aplicar o juízo do Senhor para disciplinar o seu país. E ao ouvir isso, certamente a maioria da nação considerava o profeta Jeremias como antipatriota. Jamais a nação deveria se entregar nas mãos do martelo de Deus, Nabucodonosor. Mas apesar de ser antipatriota para a nação, Jeremias era o porta-voz de Deus no país. Não importa como ele era intitulado, importante que aquela mensagem de juízo de Deus e de entrega nas mãos de Nabucodonosor não vinha da sua mente, não vinha do seu coração, mas vinha diretamente da boca de Deus. De maneira ousada, o profeta Jeremias anunciou o fim da antiga aliança e a introdução da nova aliança. Desde que a nação entrou na terra prometida com Josué até o 7º século, que é o século de Jeremias, o povo vinha quebrando a aliança e, por isso, o juízo de Deus era irrevogável sobre a nação. Todavia, além do juízo de Deus ser manifestado na nação na época do profeta Jeremias, o profeta Jeremias também anunciou a graça de Deus com a promessa da nova aliança. No capítulo 33, versículo 31 a 33 do seu livro, nós lemos assim: "Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais nos dias em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo." O profeta Jeremias mostrou que estava chegando o fim da antiga aliança e introduz a promessa da nova aliança. Mas foi preciso esperar os séculos se passarem, lá desde o século VII a.C., até a chegada de Cristo, que na cruz do Calvário, em cima do monte Calvário, cumpriu a nova aliança, concretizou a nova aliança transmitida por Jeremias. E nós, hoje, o que aconteceu com a nossa vida? Nós fazemos parte dessa nova aliança. Por quê? Porque o Senhor introduziu a nossa vida nessa nova aliança. Essa nova aliança é uma nova aliança que nos chama a salvação. Uma vez que Ele nos chamou à salvação, Ele escreveu a sua lei no nosso coração e a sua lei na nossa mente. Agora, além de sermos introduzidos na nova aliança e termos sido salvos, nós carregamos a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração. E para que Deus fez isso conosco?
Por quê? Porque a nova aliança é um chamado para a salvação, mas é um chamado também para proclamar a mensagem, a palavra de Deus no nosso tempo e na nossa geração. Hoje, nós temos o papel do profeta Jeremias, somos os novos Jeremias, porque o chamado para a salvação também é um chamado para ser profeta, e ser profeta significa proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, uma vez que nós fomos chamados para a nova aliança e a lei do Senhor na nova aliança foi escrita na nossa mente, no nosso coração, isso, além de nos dar a salvação, nos deu também um chamado para o ministério profético de proclamar o Evangelho do Senhor. Não importa se vão nos chamar de antipatriota, não importa se vão se irritar com a nossa mensagem, o importante é que agora, com a nova aliança, em Cristo Jesus, com a sua palavra no nosso coração e na nossa mente, nós temos o papel de ser porta-voz de Deus para o nosso país. Se os governos vão se passar, como aconteceu durante o ministério de Jeremias, que 5 governantes passaram pelo país, não importa. Os governantes vão passar, sejam bons ou sejam maus, mas nós fomos chamados para ser o porta-voz de Deus para essa nação, para esse tempo e para essa geração. Por isso, ao nascer de novo, ao ser chamado para a nova aliança, que nos deu salvação, e chamado para o ministério profético de proclamar o Evangelho, nós temos a responsabilidade de, nessa geração, se levantar para ser o profeta de Deus, o porta-voz do Senhor, anunciando a mensagem do Evangelho a toda criatura.